Você está falando sobre o que mesmo? Eu estou falando sobre as convicções da igreja. Ah, eu já não lembro mais onde eu estava. Então, Tá vendo? Só apegar as convicções pode levar à morte da alma. Se você não deixa morrer a convicção e se apega nela como tendo a sua segurança, você pode conquistar exatamente a morte perder a alma. E muitas vezes a gente não quer essa verdade. Porque a gente prefere acreditar naquilo que a gente pensa que a gente é. A gente prefere acreditar no personagem que a gente criou. Cria um personagem para conseguir lidar com alguns erros, algumas falhas nossas. Você tem que se deparar com aquilo que você é. Quem é você? Você precisa encontrar isso. Somos destinados a morrer. Olá, meu nome é Cássio, eu sou consagrado na comunidade católica Eucaristos. E essa reflexão ela não é minha, ela é a condição que o próprio Jesus nos deu no Evangelho de São João, quando ele diz: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. A quaresma não é só um tempo de espera para chegar a Páscoa e a gente comer aquele chocolate. É um convite urgente que a igreja nos faz para que em 40 dias nós aceitemos morrer com Cristo, para enfim ressuscitar com ele na Páscoa. E para ajudar a gente a viver essa morte fértil que a Quaresma nos convida, na prática do dia a dia, a gente vai receber convidados muito especiais durante esses dias que vão partilhar seus testemunhos incríveis e vão ajudar a gente a entender como viver isso. Então fica por aqui que a conversa vai ser maravilhosa e definitivamente a sua Quaresma vai ser diferente. Boa noite, Padre Wilson. Boa noite. Sua bênção. Deus abençoe. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui nesse convite, né, Renato? É uma alegria muito grande, Padre, ter o senhor aqui com a gente nesse projeto novo. Contamos com a sua bênção hoje, Padre. Pois não. Como a gente tem falado aí nos últimos programas, a ideia é a gente conversar sobre as mortes que nós precisamos passar ao longo da Quaresma, para na ressurreição de Cristo nós renascermos com Ele como criaturas novas. Uhum. E aí no nosso papelzinho sorteado, o seu foi a morte das convicções. Sorteado, né? Eu fui sorteado. Nada premeditado, pode ter certeza. Então, antes da gente começar a entrar no tema, se o senhor pudesse apresentar, por favor, para quem não te conhece. Eu sou o Padre Wilson Pereira, sou consagrado da comunidade católica Eucaristos. Esse ano eu completo 9 anos, né, de vida consagrada e de comunidade de vida. E também sou padre da Diocese de São Miguel Paulista. No próximo dia 9 eu faço 2 anos de padre, já dia 9 de março. Completo 2 anos de sacerdócio. Acho que é isso. Precisa de mais alguma informação? Sua pároco aonde hoje? Hoje eu estou como pároco da paróquia São Paulo Apóstolo, lá de Guaianazes. Legal, muito legal. Quantas comunidades lá, padre? Nós temos a matriz e mais 4 comunidades. Bastante, né? Nossa. Bastante trabalho, bastante gente, mas é muito bom, muito gratificante. Pastorear o povo lá é complicado, né, padre? É muita gente, né? É muita gente, é muito evento, é muita pastoral. Lá é tudo muito, é muito jovem, é muito casal, é muito idoso, muito ministro, tudo é muito lá. Tudo lá é meio intenso, né? Intenso. Então isso dá trabalho, mas é bom porque dá trabalho porque existe uma resposta, existe uma demanda, existe um povo que é sedento, que quer trabalhar e que quer servir. É uma paróquia assim que você apresenta uma proposta, eu estava pensando em fazer tal coisa, o povo abraça. Tem aqueles, né? Que reclamam, que falam, mas era tão bom como era antes, sempre tem. Mas, do modo geral, as pessoas abraçam a novidade, não, vamos fazer, eles são muito prontos, assim. Então, é bom, assim. Lá é a sua primeira paróquia, o senhor assume como pároco é a primeira? É a primeira, né? Eu faço 2 anos de padre agora, dia 9 de março, eu completo 2 anos na paróquia dia 4 de maio. Eu fui para lá com 2 meses de ordenado. Nossa, a primeira paróquia já com 4 comunidades, mais a paróquia, já. Padre novinho, meu Deus, hein, padre? Logo de cara. Foi pra fornalha, né? Novinho como padre, né? Mas de idade, já tem uma barba branca me denunciando. Não, não tá branca não, hein, padre? Não, tem um pelinho aqui, ó, que deu uma denunciada. Na minha época tinha um tal de Grecinho 2000, não é da sua época, claro que não, o senhor é bem mais jovem. Claro que não, eu sou bem mais jovem, não sei nem como que é Gri. Como? Cara, bem não que você sabe do que eu tô
não vai. Eu não sei. O Cássio não vai nem saber disso, não. Eu sou da época daqueles propagandas 0900, Sim, né? é isso aí. Que vendia as minhas Vivarinas. Exatamente. Esse em 2000 não vendia no 0900. Não, era só comprava na propaganda. farmácia. Era, comprava na farmácia, mas fazia propaganda na TV. É. Eu lembro da propaganda até hoje. Só que ela fica muito artificial. Esse tempo que o senhor tem lá na paróquia, você falou que o povo da paróquia é bem pra frente, assim, quer fazer as coisas. Como que é a relação, assim, quando eles te procuram para, por exemplo, falar sobre os exercícios quaresmais? Que tipo de direção o povo costuma procurar e que tipo de direção você encaminha para eles? É muito interessante, porque quem procura muito isso são os jovens, Olha que bacana. hoje em dia. Os jovens, eles estão muito mais voltados e dedicados, né? Talvez por conta de redes sociais, informação, né? Enfim, porque antes, o que a gente mais tem, no período anterior, não sei se uma geração anterior, é difícil precisar, mas vivia mais de devoções. Era muito mais comum, né? Viver de devoções e essa parte litúrgica, essa vivência litúrgica não ser tão viva. Mas nós temos extremos, né? Dentro desse tipo de procura, desse tipo de solicitação, tem as pessoas que têm consciência e noção do que é jejum e abstinência. Inclusive a liturgia nos orienta, né? Toda a liturgia quaresmal, desde a quarta-feira de cinzas, a gente vem acompanhando a liturgia desses dias, ela tem nos orientado sobre jejum, sobre penitência, abstinência, sobre sentido. Então muita gente está ali dentro desse contexto, né? Na medida em que nós orientamos nas homilias, as pessoas elas vão entendendo e vão se encaminhando. Algumas outras pessoas absolutamente ignoram. Ah, que bobagem, penitência, que bobagem, jejum. Quaresma é um tempo comum, normal. Não, quaresma tá lá, tudo de roxo. A gente faz aquela abstinência de não comer carne de quarta e de sexta. Sim. E tá tudo bem, mesmo não atribui um sentido a essa abstinência, um sentido de conversão verdadeiro, né? Que tem todo um combo, né? Dentro da espiritualidade da quaresma. E tem também aqueles também que querem radicais, né? Eles querem transformar o mundo, eles querem fazer todas as penitências do planeta, as das mais inatingíveis, é a hora de quando chega, né? De prestar essa orientação, né? Não adianta você fazer uma penitência que é impraticável, que você não tem condições de cumprir. De mantê-la, né? Você vai pecar, você vai deixar de cumprir e você vai se frustrar e a sua quaresma vai por água abaixo. Porque na medida que você vai tendo esses insucessos, você vai se frustrando e você deixa de lado a quaresma. Então sempre colocar o pé no chão para a pessoa entender, compreender como que é esse sentido. E de modo geral a gente tenta orientar as pessoas, né, a viverem a quaresma, né, a viverem com equilíbrio também. Porque não dá também para que a sua penitência te faça cometer outros tipos de pecado. Por exemplo, às vezes você faz uma penitência que te leva a pecar contra a caridade, por exemplo. Né? Ou, por exemplo, você faz aquela de... Vou dar um exemplo meu, não quero me expor. Não, mas o meu também, se você preferir. Eu falei esses dias na homilia. Teve uma vez que eu fiz uma abstinência de jantar. Cortei o jantar. E eu funciono mais ou menos igual um cachorro. Me tira meu prato de comida, que eu viro um bicho. Eu comecei a ficar muito mal-humorado. Muito mal-humorado. Eu percebia que eu ficava dando coice nas pessoas. Ainda mais na vida comunitária, a gente está ali todo mundo junto, todo mundo convívio muito intenso, né? Aí eu comecei a adotar a seguinte prática. Vou dormir mais cedo para não precisar me dispor com as pessoas. Ou seja, decisão absolutamente errada, porque eu não posso fugir disso. A minha penitência, ela não pode... Ela tem que gerar conversão. Né? Então, se gera em mim um mau humor, se gera em mim um de destratar as pessoas, né? E de alguma maneira, a gente precisa... Porque não está valendo como uma penitência, né? Exatamente, porque você fazer uma abstinência por fazer, ela não faz sentido. Ela precisa ter um sentido, porque senão
não é melhor nem fazer, porque você vai cometer outros pecados ainda piores. Eu acho que eu tenho um exemplo bom também, inclusive de uma conversa nossa, e eu acho que a gente acaba até conseguindo amarrar também mais na questão do tema das convicções, que é sobre o jejum de sexta-feira. Lembra dessa conversa? Não lembro, são tantas conversas. É, a gente teve uma conversa sobre a prática do jejum de carne na sexta-feira, né? E eu tinha uma opinião em que eu preciso fazer o jejum de carne na sexta-feira, independente das circunstâncias. Então, por exemplo, se eu vou evangelizar uma família, se eu estou em missão, e aquela família me acolhe, ela me recebe, e ela não exatamente adere aos costumes da nossa fé, ela vai lá e faz não precisa ser um churrasco, mas ela fez um frango, um macarrão com frango. E eu normalmente falaria, olha, eu não vou comer o frango porque eu estou de jejum. E aí, conversando com o padre Wilson, né, ele até me corrigiu, tipo, beleza, você não está fazendo o jejum, você está mantendo o seu jejum, mas você não está sendo caridoso com aquela pessoa que está te recebendo. Sim. Né? E a igreja dá formas também de você gerenciar essa parte do jejum. Mas foi uma discussão interessante porque um dos meus pontos era que, tipo assim, você não consegue fazer o judeu de forma alguma comer carne de porco, Sim. certo? Ou um testemunho de Jeová, adventista que seja, eu não lembro exatamente qual, mas trabalhar, por exemplo, num dia de sábado. E eles vivem por essa regra, e até eu tive a oportunidade de trabalhar e estudar com pessoas dessas. E eles não estudavam, eles não trabalhavam. Nada. E a empresa ela se adequava àquilo que era próprio daquela Da religião. religião deles. Então, para mim, o peso era, eu também preciso dar esse peso pro catolicismo. Mostrar pra pessoa que, tipo, é um negócio sério. Entendi. Só que não. É Porque ele não tem o grande mestre Cristo. E Cristo, quando ele critica os fariseus, por exemplo, sobre a lei do sábado, ele fala, se o seu filho cai num buraco no dia do sábado, você vai socorrer o seu filho? Jesus está lhe ensinando, existe a lei, existe a norma, mas existe o humano, existe o ser humano. Existe uma necessidade humana que às vezes não pode esperar. Existe uma realidade, uma situação que às vezes você comer a carne vai fazer mais bem, vai gerar mais bem humano, um bem espiritual que seja, né, dependendo da situação, muito mais do que se você falasse, eu não estou comendo carne, sabe? Eu lembro de uma exortação de São João Paulo II que ele fala justamente sobre essa questão do jejum. Bom, mas então eu não vou comer peixe. Hoje é sexta-feira santa, eu tenho que comer um peixe. Aí um peixe custa R$300. Aí você vai, compra um peixe de R$300 porque aquele dia é o dia de comer um peixe. Mas não faz sentido, porque você não tem esses R$300. Então você gasta um dinheiro para teoricamente estar dentro das suas convicções. Exatamente. E termina fazendo algo errado. Você chegou na sexta-feira santa, você não tem o peixe, você tem frango na sua geladeira. Você tem uma família para alimentar. Você não tem dinheiro para comprar o peixe. Você pode, claro, na sexta-feira santa é dia de jejum, comer um arroz, um feijão, um ovo. Tá tranquilo, não precisa fazer uma refeição. Mas depende da realidade, o que você tem é aquilo que você tem. E você vai comer aquilo que você tem, né? Só faz uma bacalhoada na sexta, né? Olha, eu tenho amigos que na sexta-feira, se me chamar para almoçar, eu prefiro falar que não vou, porque eu sei o que vai ter lá. Vai ter uma bacalhoada linda, com lindos pimentões verde, amarelo e vermelho, uma batata deliciosa, mas eu nem vou. Eu vou contar isso, a pessoa vai assistir isso aqui, ela vai saber que eu falo isso para ela tranquilamente. Me convidou para um almoço da sexta-feira santa, eu falei, olha, uma pessoa que tem alguma proximidade, eu falei, eu costumo jejuar, não, me deixa tranquilo, eu fico lá na casa paroquial, eu estou em paz, eu estou bem, não precisa se preocupar. O padre está solitário, está sofrendo. Não, está tudo bem. O padre está bem. Tudo bem, sexta-feira santa é um dia assim mesmo. Ficou ofendidíssima. Não, porque tem que almoçar na minha casa, eu falei, tá bom, eu vou. Mas eu vou comer um pouquinho. Eu tenho que manter o meu jejum. Bom, e que é uma pessoa próxima, tinha como ter esse tipo de diálogo. Aí eu cheguei na casa dela, a mesa farta. Era um banquete, tinha todos os tipos, camarão com isso, camarão com aquilo, peixe com não sei o que, peixe de não sei o que, e um monte de salada, um monte de coisa. E daí eu fui ali me servi de um pouquinho,
Não peguei de tudo que tinha, vi uma outra coisa ali e peguei daquilo ali e comi. E tinha um negócio que eu peguei lá, era um camarão com abóbora, Oh, meu Deus. tava sensacional. A pessoa do camarão com abóbora depois pode chamar o padre. Ó. Outro dia, não na sexta-feira santa. Na sexta-feira. Faça outro dia que chama o padre. Tá, eu falo, depois te conto quem é, você acha que você conhece. Aí eu peguei um pouquinho só, falei, mano, esse negócio tá muito bom, só que eu não vou repetir. Essa é uma penitência, né? E era engraçado que ela ficava, o senhor já comeu? Ah, não, né, o senhor não vai comer. Não, né, o senhor não vai comer. Ela ficava tentada a me oferecer as coisas. Eu, gente, eu tô bem, tá tudo bem, vamos seguir a nossa tarde, tá tudo tranquilo. Eu acho que esses são exemplos bem claros, assim, né? Tipo, de quando a convicção que a gente tem de que uma coisa é certa, ou de que aquele é o caminho que a gente tem que seguir, leva a gente até os extremos, né? Então, eu não ser caridoso e não comer a carne ali naquela circunstância. E também, por um outro, nesse segundo exemplo, a regra é não comer carne, e não a quantidade, e não o jejum. O senhor consegue pensar em, talvez, os efeitos, ou algum exemplo, a dificuldade do cristão deixar essa convicção de alguma coisa morrer para ele ser corrigido e ficar mais santo, por falta de palavra? Olha, a dificuldade é tamanha e isso está relacionado a uma das virtudes cardeais, a temperança. Tomás de Aquino nos ensina isso, né? Nem tanto um extremo, nem tanto o outro, a justa medida. Encontrar a justa medida. E muitas vezes, para você encontrar a justa medida, você vai ter que se defrontar com algumas coisas. Ou com uma moral elevadíssima, talvez que você tenha trazido da sua educação em casa, ou da sua educação religiosa, dependendo do contexto em que você foi criado, né? E aí você tende a assumir uma posição, um pensamento, um extremismo muitas vezes até, e você assume aquilo e você fica com aquilo encapsulado e você não abre mão daquilo. E o processo, né, o próprio processo cristão, o próprio processo do cristianismo é esse, de nós nos rendermos, né, àquilo que é a sabedoria única e absoluta, que é Cristo. Quando Jesus fala nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres em espírito, né, as bem-aventuranças de Mateus, né, do Sermão da Montanha, ele quer dizer isso. Né? Ser pobre em espírito é reconhecer-se necessitado. Não é você, é Deus. É Deus quem comanda, é Deus quem provê tudo. E Ele sim é o grande sábio, não nós. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se render um pouco. A gente começa a render algumas coisas, de algumas a ponderar um pouco mais os extremos, né? Exatamente, de você atribuir sentido à sua fé. Sim. A radicalidade, muitas vezes, é viver a fé, viver a lei pela lei. Não a lei com sentido. Não uma fé com sentido, porque a fé, né, a lei de Deus, ela comunica a vida. A lei de Deus é para gerar vida, não oprimir, não matar, né, a vida, não abafar o brilho da vida, é exatamente o contrário. Claro. Só que nós entendemos, né? Às vezes a gente tende para um extremo ou para outro, né? E nós vivemos hoje tempos assim de extremos e as pessoas elas ficam nessa dureza, presas, agarradas nas suas convicções, não soltam por nada. E começa a formar partidos dentro da igreja. A sociedade hoje meio que te obriga a ter extremos, né? Ou eu sou A ou eu sou B. A sociedade está assim e a igreja está contaminada também, porque nós somos parte da sociedade. Sim. A igreja está envolvida na sociedade, então fatalmente é contaminada. Nós formamos partidos. Eu sou do grupo X. E aí começa, não, porque o resto do mundo todo está errado. O grupo X das convicções são essas, vamos seguir essas. A minha forma de viver a fé, a minha forma de me relacionar com Jesus é a única certa. Não existe outra possibilidade. E as pessoas chegam a ser incoerentes
injustas, não caridosas, agressivas, elas pecam absurdamente nos julgamentos, elas vão caminhando por um caminho de perdição, achando que estão indo por um caminho de santidade. Achando que estão fazendo o correto. Por exemplo, desobedecendo aquilo que Jesus diz antes de julgar o outro, Olha a trave. olha a trave dos seus olhos. A gente não olha, a gente vai julgando, que eu estou certo. O que eu entendo, a forma como eu entendo, é a forma correta. Né? Outro dia, jovens têm muito dessas coisas, uma vez me perguntaram: padre, o senhor é TL ou o senhor é tradicional? Arbitragem. Aí eu falei: eu sou católico. Pronto, respondido. Eu sou católico, eu não pertenço a um grupo, a outro grupo. Eu sou católico. A doutrina que me rege, que rege a minha fé, que rege a minha vida, é a doutrina católica. O que eu entendo como verdade de fé, verdade para a minha vida, é a verdade católica. Né? É a verdade do Evangelho. Né? Defendido, guardado, muito bem guardado pela Igreja Católica. O senhor falou muito bem da Igreja Católica, das convicções da Igreja, né? Daquilo que é a Igreja, através do que... A gente sabe que a história pode ter sido um pouco conturbada em alguns momentos. Sim. Em alguns momentos, alguns assuntos foram inseridos ou tirados do contexto de acordo com as convicções daquela época. Sim. O senhor entende que algum momento foi tirado ou inserido alguma coisa por convicção de melhorias para um certo povo, para uma regalia para um certo povo? Sim, porque isso é muito possível, muito provável, porque a igreja é governada por homens. São falhos, a igreja é santa. A igreja ela é governada pelo Espírito e ela só durou até hoje porque ela é governada pelo Espírito. Se dependesse de nós, seres humanos, ela não duraria. Mas é o Espírito quem conduz, porque nós cometemos muitos erros. Tem uma historinha, eu não sei se ela é verídica. Eu acredito que não. Mas se vocês sabem que a época da Revolução Francesa foi uma época difícil para a igreja na França, Sim. A igreja foi muito atacada e muito enfraquecida ali naquela época na França. Napoleão Bonaparte, ele tinha como meta de vida destruir a igreja Católica. Né? E tem essa historinha de que ele entra na Basílica de São Pedro falando: eu vou destruir a igreja, vou acabar com a igreja. E o cardeal começa a rir copiosamente. Rir, não conseguia nem falar tanto que ria. Aí ele fala: Sua Majestade, nós estamos há quase 2000 anos tentando destruir a igreja e nós não conseguimos. O senhor acha que o senhor vai conseguir destruir a igreja? Pobrezinho. Não vai conseguir. O que, no fim das contas, o que esse cardeal quer dizer? A nossa fraqueza humana, muitas vezes, retrai, distrai, desvia a nossa humanidade. Mas a verdade central da igreja ela é mantida, ela é guardada. A verdade central de Cristo é mantida e guardada pela igreja, por obra e graça do Espírito Santo. Né? E porque Cristo está na igreja, porque Cristo é a igreja não tem como ser destruída. Mas que a gente tente, mas que a gente se esforce dentro das nossas inconstâncias, dentro dos nossos descaminhos. Então, na história, aconteceu muita coisa, muitas pessoas, muitas lideranças tomaram decisões aqui ou ali, porque são humanos. Né? Então, tem os seus deslizes, mas a igreja sempre se manteve firme. Isso desde o início, né? Se a gente pensar, por exemplo, em Pedro era uma pessoa absolutamente inconstante. A partir de Pentecostes, e que ele assume a missão dele. Até Pentecostes, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. No próprio Evangelho segundo Mateus, é na mesma cena. Você não fala a palavra de homens, fala a palavra de Deus. No instante seguinte, vai para trás de mim, Satanás. É na mesma diálogo, na mesma conversa, é o mesmo Pedro. Né? É muito constante. Então ele é assim porque ele é humano. Mas quando ele recebe o Espírito Santo ali em Pentecostes, ele entende quem ele é. Ele entende a missão dele, ele assume a missão dele. Né? Mas para isso ele teve que se render ao Espírito. Ele teve que deixar morrer dentro dele. Muitas coisas, muitas convicções, muitos confortos, muitas ideias,
muitas vontades. Paulo mesmo diz, né? Eu tenho 2 vontades dentro de mim. E as 2 são antagônicas. Pronto, eu vou. Santo Agostinho diz isso. Vários santos que escreveram, né? Que puderam escrever e relatar suas experiências de fé, dizem sobre essa briga da vontade, né? Então, muitas vezes, a gente tem que saber fazer morrer, né? Como foi dito, né? Já no outro episódio, né, de fazer morrer algumas vontades, de fazer morrer algumas convicções, algumas coisas que nós acreditamos e trazemos como certezas. Né? Certeza de fé, certeza sobre nós, porque são essas muitas as certezas da vida que nós temos e que nos desencaminham. Nós temos uma certeza sobre a fé, uma certeza sobre Deus, sendo que Deus não pode ser contido, né? Nós não podemos conter a totalidade de Deus, mas muitas vezes nós ousamos, né, trazer essa totalidade e conter Deus, né? E ter uma convicção sobre Deus aí, se encerrar Deus dentro de uma ideia, uma convicção sobre Deus, uma convicção sobre a igreja, uma convicção sobre nós mesmos. Muitas vezes a gente acredita que a gente é uma pessoa e no nosso caminho de fé a gente precisa se render e entender que talvez a gente não seja aquilo que a gente pensa. E se defrontar com alguns defeitos que a gente não quer ver. Isso é uma morte. Você olhar para si mesmo e falar, eu sou assim, eu preciso mudar, eu preciso converter. E isso acontece muito, isso é muito normal, e isso ainda hoje em dia isso é muito fomentado, incentivado, que as pessoas sejam cada vez mais independentes e egocêntricas. Quanto mais você busca essa independência pautada nesse egocentrismo, mais você vai viver um mundo centrado, né, voltado para si. O que eu acho, o que eu creio, o que eu quero, e com esse ímpeto de que o mundo todo esteja nessa mesma vibração, sobre o que você pensa, o que você quer, e você quer impor isso em todo mundo. Isso já é uma coisa meio que pregada, meio que quase cultural. Né? Mas quando nós caminhamos, o caminho do Evangelho é esse caminho da morte. E isso, para ressuscitar, precisou morrer. No falante, né, gente? Essa é a ideia. Mas essa é a ideia, padre. Se eu tivesse para falar, eu não paro nunca mais. A minha cabeça começa a abrir um monte de janelinha. Eu já tenho mais uma para abrir, mas segue aí. Vixe, Maria. Então a gente vai ficar aqui até... Não, mas a gente tem tempo ainda. A gente tem tempo? Tem, pode ir. Bom que a gente tem tempo. Não faz isso pra mim. Você tá cometendo um grave erro falando pra mim que eu posso ficar à vontade. Fica à vontade. Falar. Você tá falando sobre o que mesmo? Eu tô falando sobre as convicções da igreja. Eu já não lembro mais onde eu tava. Então, tá manda a sua janela. A minha janela. Vou abrir essa janela. Eu sei que a gente não está livre de decidir cada caso a caso, né? Não existe uma forma mágica que essa convicção, se tiver isso aqui, certeza que não cabe ou então não faz sentido para sua conversão. Mas como seria um bom caminho de discernimento para entender alguma convicção nossa que isso que precisa morrer? Aproveitando o período da quaresma, né? O que a gente pode fazer? O que a galera pode fazer para conseguir? Olha, o primeiro passo é você identificar. Você tem que, não, antes disso, você tem que ter uma predisposição de se abrir a Deus. Senhor, eu quero gerar em mim, eu quero que nessa quaresma eu conquiste uma conversão. A conversão necessária, o que eu preciso converter. Tem que desejar converter. Conversão. Tem que desejar se abrir para Deus. Tem que desejar, falar, Senhor, eu quero que o Senhor realize uma obra. E isso é um ato que exige coragem. Muitas vezes a gente não quer mudar. A gente não quer se abrir, porque vai exigir de nós. A partir do momento que você se abre, você está permitindo que Deus te dê a direção, te direcione. Né? E isso a gente só consegue por meio de vida de oração. Então tem uma abertura, uma vida de espiritualidade, uma vida de intimidade com Deus, para que você consiga encontrar esse ponto, além de encontrar o ponto, encontrar a força e a sabedoria necessárias para você dar aquele passo. Porque uma vez que você identifica, uma vez que você decide
Mudar vai exigir de você outros tipos de atitudes, né? Depende da realidade. Vai exigir de você abrir mão de uma ou de outra coisa, vai exigir de você é, é, alguma atitude. Eu fico lembrando histórias. Não sei se eu quero contar, mas eu me lembro quando eu estava no meu processo de discernimento, por exemplo, para entrar para a comunidade de vida. Era um processo de discernimento. E eu estava muito receoso, tinha muito medo de algumas realidades. Eu tinha uma vida muito estável financeiramente. Funcionário público, eu tinha uma carreira, um cargo concursado. Isso para mim era muito difícil de deixar. Eram as suas convicções ali, né? Exatamente. Para mim aquilo era segurança. Sim. E numa experiência de oração eu falei, Senhor, eu deixar tudo isso é uma loucura. O Senhor quer que eu deixe isso mesmo, tal, enfim. E Jesus, nessa minha experiência de oração, ele me disse, um dia você disse que me daria a vida. Você nunca dá um emprego? Tá vendo? A gente promete para Deus grandes coisas, às vezes pequenas mortes a gente não é capaz, né, de deixar pequenas coisas, de se permitir, né, ser surpreendido, que essa era a dinâmica de Jesus. Jesus, ele desconstruía ideias. Jesus, ele tinha esse hábito ou essa técnica, né, de evangelização na base da desconstrução das ideias, né, do judaísmo, das ideias da lei, de como a religião era vivida naquela época, tudo aquilo muito bem instituído, institucionalizado, e as pessoas muito plenas, e tanto quem se aproveitava disso quanto quem era explorado por isso, estava todo mundo muito bem equilibrado. Jesus vem e desequilibra tudo isso. E aí tem que gerar toda essa mudança, né, interior, as pessoas têm que mudar a ideia, né? Exatamente essa outra palavra, a palavra grega para conversão, que é metanoia. Metanoia é mudança de mentalidade. Exatamente você saber fazer morrer o homem velho, fazer morrer aquilo que é velho, convicções, certezas, para deixar que Deus dê as direções. Então, você precisa ter clareza sobre tudo isso no processo de discernimento. Clareza sobre quem é você, onde você está, o que você deseja e por onde Deus quer te encaminhar se você deseja ser encaminhado nessa direção. E, além disso, uma boa direção espiritual. Isso é muito importante, alguém que te ajude nesta caminhada, te ajude nessa empreitada, né? Alguém que te ajude a desmistificar, né, algumas coisas, porque às vezes a gente precisa do olhar externo, porque muito normalmente a nossa visão sobre nós mesmos é viciada. Sim. Ela já é predisposta àquilo que a gente acredita, né? E muitas vezes a opinião do outro é uma verdade sobre nós. Legal. E muitas vezes a gente não quer essa verdade. Porque a gente prefere acreditar naquilo que a gente pensa que a gente é. A gente prefere acreditar no personagem que a gente criou. A gente cria um personagem para conseguir lidar com alguns erros, com algumas falhas nossas. Só que o caminho evangélico, o caminho proposto por Jesus, não é nós criarmos um personagem. Porque Jesus mesmo disse que ele é caminho, verdade e vida. Ele é a verdade. O caminho dele é a verdade. A palavra dele é a verdade. E a verdade é isso. Você tem que se deparar com aquilo que você é. Quem é você? Você precisa encontrar isso. Dentro dessa busca, você vai encontrar o seu caminho. Sim. Você vai encontrar o seu caminho de se relacionar com Deus. Você vai encontrar os pontos, você vai encontrar as mortes que você precisa, né? Você vai encontrar aquilo que você construiu dentro de você. Né? Tanto o personagem que você criou dentro de você sobre você mesmo, quanto aquilo que você acredita sobre o mundo, sobre sua família, sobre os seus amigos, sobre a sua paróquia, sobre a sua comunidade. Muitas vezes está muito mais aqui, dentro do que nós acreditamos, dentro das convicções, dentro daquelas coisas que nós criamos e assumimos como verdade e não necessariamente são.
Porque a busca da verdade é fatalmente esse encontro com Cristo. Nós podemos citar, por exemplo, Santo Agostinho, que tinha um objetivo de vida a busca da verdade. Agostinho queria encontrar a verdade. Ele procurou a verdade em muitos lugares, muitas religiões, muitas correntes filosóficas. Ele só encontrou a verdade quando ele se encontrou com Jesus Cristo. E ele diz isso: agora eu encontrei a verdade. Agora eu entendi. Agora minha alma pode ficar tranquila. Minha alma encontra paz, porque eu encontrei o que eu procurava. No seu discernimento, Jesus vem e fala: poxa, você não é capaz nem de me dar um emprego, como é que você me prometeu a sua vida? Muitas vezes a gente vem dentro do tema das mortes das convicções. O senhor depois foi elucidando mais sobre a igreja e tal, mas se a gente trouxer para a nossa realidade, a gente não quer matar as nossas convicções, porque elas são, como o senhor mesmo disse, elas são o nosso acalento, né? Elas nos fazem bem, a nossa segurança, né? Às vezes ela é um conforto, um carinho, um regalo para a gente, e essa morte, como o senhor mesmo, na sua experiência de oração, nos comentou, nos falou agora, tenho certeza que muitas pessoas vão refletir. Talvez nós falamos 45 minutos e as pessoas não captaram muito, mas o discernimento do padre, de um sacerdote, poder revelar: poxa, no momento meu eu tive medo, eu não doei nem minha vida, poxa vida, como é que você quer ser inteiro meu? Sim. Essa morte, dessa convicção que o senhor passou na sua vida como testemunho, com certeza vai chegar a muitas pessoas, e muitas pessoas têm esse medo. Eu quero servir mais, eu quero ser mais de Deus, eu quero me entregar mais para Deus, mais para a igreja, mas não tem esse autoconhecimento, nem essa autovisão para poder entender o que é o certo ou o errado, como o senhor mesmo explicou. Talvez esse terceiro olhar que vai ajudar essa pessoa a entender quem ela é dentro de uma sociedade, para depois ela fazer esse discernimento do que é a morte das convicções dentro da vida dela, né? Às vezes, você se apegar às convicções pode levar à morte da alma. Se você não deixa morrer a convicção e se apega nela como tendo a sua segurança, você pode conquistar exatamente a morte. Perder a alma. A morte que a gente não quer. A morte que a gente não quer. Porque a nossa segurança tem que ser Deus. Deus é a nossa segurança. E claro que isso não envolve uma vida displicente e irresponsável, né? E coloca tudo na conta de Deus, né? Deus é minha segurança, então só vou. Não, né? A gente tem a nossa responsabilidade, mas no fundo a nossa segurança é Deus. E a gente precisa se apegar a alguma coisa. Às vezes a gente se apega a uma ideia. Às vezes a gente se apega a uma opinião. Às vezes a gente se apega a uma posição. A gente precisa ter essa abertura para pensar. Como o Cássio citou de uma conversa que nós tivemos, ele tinha ali toda aquela ideia, aquela convicção, mas ele não teve muito trabalho para isso ser desconstruído, né? Uma conversa, você teve essa abertura de entender, não, peraí, parece que eu estou equivocado. Parece que isso faz mais sentido. Às vezes a gente não tem essa abertura do razoável. Hoje nós vivemos um tempo desses extremos que as pessoas elas são tão apegadas às suas convicções que elas perdem a razoabilidade. Deixam de ser razoáveis. Às vezes, diante de uma coisa lógica, puxa, isso faz sentido, elas não conseguem descer desse degrau. Não conseguem desconstruir essa ideia tão agarradas que elas estão. E elas se deixam levar por qualquer tipo de mentira, por qualquer tipo de falácia, e ela se lança a mão de qualquer tipo de artifício, por mais imaturo, ilógico, irracional que seja, mas ela não consegue. Às vezes eu penso, para e pensa. Faz sentido? Mas a gente não tem mais tempo para parar para pensar. Hoje em dia é tudo assim, muito rápido, muita informação, não tem tempo para parar para pensar. O Renato acabou perguntando, a gente na verdade perguntou a mesma coisa, já que a gente está na comunhão, né? Mas, como o senhor falou, são 9 anos de vida consagrada, 2 anos de sacerdócio, certo?
E 2 anos agora, próximo dia 9 de março. Dia 9 de março, exatamente. Às 20 horas na São Paulo Apóstolo, são todos convidados. Vai ter um para a jantar missa. com camarão lá, padre? Vai ter um bobó de camarão. Olha, é uma segunda-feira, a missa é às 20 horas. Ixi, não vai ter jantar. Acho difícil. Terça-feira é dia de trabalho, Acho que não vai ter. então não vai ter jantar. A celebração vai ser na missa. Tá bom. Já estão sabendo, né, gente? Pode ser que depois da missa, eu não sei o que estão preparando lá, pode ser que tenha um bolo. Mas não vá contando com isso. Vá para Nós vamos só celebrar para celebrar esse momento com o senhor. Exatamente. Vai que rola um bolo. Vai que, né? Pode ser. O que eu ia perguntar é se deu o seu exemplo do seu próprio discernimento. Mas com certeza não foi só esse tipo de morte de convicção. Vale a pena, Padre Wilson, ir para as próprias convicções? Olha, esse foi um pequeno exemplo, foram muitas. Muitas e muitas, inclusive por eu ser a pessoa que eu sou, né? Muito racional e muito autossuficiente também. Essa é uma grande luta, essa é uma grande verdade sobre mim que é muito difícil de lidar. Essa é uma convicção, né? Difícil para mim, quando eu descobri que eu era autossuficiente, entendi que isso é uma característica que me atrapalha, enfim, é uma coisa com a qual eu tenho que lutar. É uma coisa que eu tive que desconstruir dentro de mim, foram várias no meio do caminho, muitas e muitas ideias, porque, como eu disse, Jesus tem essa pedagogia. Você está indo por aqui, mas e é isso. Jesus vai nos mostrando. Né? Você está dentro daquele caminho que você se predispôs a seguir. Será que você não está se desviando aqui? E às vezes as nossas convicções, quando elas estão vivas, você não mata bem matada, ela está vivinha ali, meio que dando um sinalzinho de vida ainda, ela sorrateiramente vai te conduzindo meio que para fora do caminho. Meio que se voltando para ela vai ganhando força. Ou você mata, ou ela vai voltar e vai ganhar força. Então isso aconteceu muitas vezes, né? Em muitas situações, e continua acontecendo. Às vezes você acha que você, para entrar na comunidade de vida, para ser padre, tem que ter grandes mortes. Tem, muitas. Mas você nunca deixa de ser surpreendido. Né? E vale muito a pena. E vale a pena porque você passa a viver uma vida com um sentido. Sabe? Uma vida com um sentido vale a pena. Né? Vale a pena porque é um sentido que vale a pena, redundante, né? Mas é isso mesmo. Vale a pena. Porque o que o Evangelho nos propõe, o que Jesus nos propõe, a igreja defende, a igreja abraça, Você fez esse gesto, me atrapalhou completamente. Desculpa, tá tudo bem. É só para avisar que eu tenho que... Estava falando do que mesmo? Eu estava falando das suas convicções, que vale a pena. Que vale a pena e o que não vale a pena. Porque até que ponto vale a pena. Sim, exatamente, eu lembrei. Mas vou retomar aqui. Aí vocês vão cortar isso, né? Claro. Gente, eu sou muito distraído, vocês não têm absoluta ideia do que significa. Eu ainda tem que ser discreto. Eu sou um pouco treinado hoje, mas como eu estou numa situação um pouco adversa, um pouco estrangeira, aqui, um pouco acuado, né, padre? Estou me sentindo um pouco acuado. Aí os meus recursos são poucos, são limitados aí agora, né? Eles ficam mais limitados, né? Mas eu digo que vale a pena, porque a proposta do Evangelho, a proposta de Jesus, né, a proposta dessa interiorização, de se voltar para dentro de si, de descobrir coisas e de conseguir proporcionar mesmo essas mortes para poder proporcionar as ressurreições, esses renascimentos, essas novidades, esses novos ares, nova vida, nova luz. Esse é o processo que é proposto por Jesus, esse é o processo do Evangelho, é esse o processo que a igreja defende e nos propõe. Né? E vale a pena porque isso é a vida. Isso é vida. Isso é vida. Muitas vezes, né, você fica preso às suas convicções, você fica preso a uma ideia que lhe seja confortável, ou que lhe seja oportuna, ou que quer que seja o motivo pelo qual você se agarra a essa ideia. Isso é uma alienação. Isso é uma alienação porque você
perde oportunidades de olhar para Se si olhar para si, é e de verdade. se defrontar com a verdade de fato. Para não se defrontar com a verdade de fato, você vai criando subterfúgios que vão te distraindo, que vão te desviando ou alienando. Perfeito. Muito bem colocado. A gente quer agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade. Poxa, Tá vendo? Foi tão rápido, Tão padre. rápido, né? Você nem percebeu. não, nem Estamos aqui há 2h30, você não percebeu. tudo isso. Nossa, Algum último recado para as pessoas que estão procurando como morrer pelas próprias convicções? sim. Não tenha medo. Não tenha medo de olhar para dentro de si. Não tenha medo de se aventurar nessa jornada que é, né, esse caminho para dentro de si, para essa descoberta. E descobrir aquilo que em você, suas ideias, suas opiniões, as suas seguranças, o quanto elas podem estar equivocadas, o quanto elas podem estar erradas, e a partir daí o ato de coragem de soltá-las. Ou a partir daí o ato de coragem de deixá-las morrer, para que aí sim, como a semente do trigo, para que possa germinar, ela precisa morrer. Se ela não morre, ela não germina. Assim como Cristo precisou morrer para ressuscitar. Nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, também precisamos das pequenas mortes para alcançar as pequenas ressurreições do dia a dia, os renovos, as novas vidas, né? Ou a maior intensidade da vida, para que nós possamos, enfim, alcançar a ressurreição no fim. Maravilha, Boa. padre. Incrível, isso. né? A gente só tem a agradecer, padre. Obrigado mais uma vez pela sua disposição. A gente sabe que a vida de um padre é corrida, o mesmo falou, as comunidades, enfim, o senhor se dispôs a estar aqui esse horário, né? O pessoal não sabe o horário, mas estamos aqui no horário bem avançado. A gente fica muito feliz, viu, padre, pelo seu sim, primeiramente como comunidade, o seu sim como sacerdote e o seu sim hoje, que com certeza está evangelizando muitas pessoas. Tá bom? Muito obrigado, viu, padre? Eu que agradeço. Agradeço pelo convite. Agradeço também pela sua fala. Eu sei que o senhor tem muitas coisas, porque normalmente as pessoas acham que padre não faz nada, né? Deus sabe. Mas eu agradeço. E assim, estamos, né, à disposição sempre que for possível, que a agenda possibilitar. Com certeza. Ou para hoje a gente deu um jeito, né? Hoje foi. Porque a agenda não dava jeito. Dando jeito algum, né, A gente puxa, estica, fica de madrugada, dá? Acho que dá. Estamos assim. Mas obrigado, padre. Obrigado pela sua disposição, viu? Obrigado. Obrigado eu.